Olá, boa noite. Mais um encontro com vocês. Hoje, com a presença do André Oliveira, que vai nos dar a honra de participar e compartilhar aqui com a gente. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos a esse formato de programa de estudos, né, dirigidos para a gente entender mais sobre a regularização de imóveis, sobre a advocacia extrajudicial e todos os desafios, né, que vem junto com essa missão que eu acredito que a gente tem. Hoje eu já vi que o André entrou por aqui. Vou chamar ele, vou incluir ele aqui para ele já participar. Um segundinho só para ele entrar. Cadê você, André? E hoje tem novidade, viu, gente? Olá, André. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Consegue me escutar bem? Te ouço bem, você me ouve? Ouço sim. Seja muito Legal. bem-vindo nesse trabalho, né, que eu estou tentando desenvolver para ajudar as pessoas, profissionais como nós, ou pessoas que estejam necessitando de nossa ajuda, a entender melhor, né, as necessidades que a regularização de imóveis precisa para que ela aconteça. E muito obrigado por aceitar o meu convite e abrir esse espaço aqui para a gente fazer esse intercâmbio. Eu queria, André, que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui, que não te conhecem, para que elas possam entender como você vai somar muito com a gente aqui hoje. Então, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu acompanho o teu canal, já acompanhei a outra live que você fez com o Henrico, da CRF, e eu fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Então, como você disse, meu nome é André Oliveira, eu sou advogado. Eu trabalhei durante 10 anos no DEINFRA, que é o equivalente ao DR, né, aqui no estado de Santa Catarina, onde eu moro hoje. Eu sou paranaense, mas moro em Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu iniciei a minha atuação aí como advogado e consultor no projeto aqui do estado, no Lar Legal, que é um projeto de regularização de titulação, um projeto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E isso me deu bastante bagagem. Primeiro, trabalhar com DEINFRA, né, na parte de regularização de áreas marginais, as rodovias. Então, todas as ações de uso capião do Estado acabavam caindo na nossa mesa. E depois, com o Lar Legal, esse projeto de titulação, então eu consegui adquirir bastante experiência. E isso me ajudou bastante no momento da publicação da lei, né, da 13465, na verdade já com a medida provisória, em dezembro de 2016, quando criou a legitimação fundiária, esse instrumento novo. Então a gente já tinha bastante experiência. E isso fez com que a gente largasse na frente, sabe, aqui no estado, pelo menos, e começasse a trabalhar muito cedo com regularização, com a REURB, aí já completando 4 anos e pouco, né? Então, tenho bastante experiência. Hoje eu tenho uma empresa que faz a execução da REURB, sou consultor de outras empresas e também sou consultor de alguns municípios, né, de algumas prefeituras. Então, eu consigo aí visualizar o processo início, meio e fim, né? Só não trabalho em cartório, porque isso seria exclusivo. Por isso que no meu canal, né, eu tenho um canal no YouTube também, REURB na Prática, e lá eu sempre tenho vários vídeos que eu publico, principalmente entrevistas com os cartorários, com os oficiais. Inclusive está a doutora Ana Cristina Maia, que está nos prestigiando. Então tem pessoal de prefeituras, então nós somos privilegiados de tê-los nos assistindo aqui hoje. Então eu sempre busco com eles esse conhecimento extra, né? Perfeito, perfeito. Então, realmente, conseguiram ver, gente, o panorama que esse professor tem para nos ensinar hoje aqui, tanto do ponto de vista, né, de nós, assessores de beneficiados, como do ponto de vista do poder público em si. O município, ele é, de fato, o ator principal da regularização do ponto de vista da REURB. E pelos mais de 5 mil municípios que a gente tem no país, a gente realmente precisa trabalhar para qualificar essas pessoas, porque REURB, como eu venho trazendo sempre, André, REURB é realização de cidadania, seja para a pessoa que está ali, intitulada como interesse social, seja também para a pessoa que está no interesse específico,
Porque, afinal, a gente que atua com advocacia, quantas pessoas nos procuram achando que tem a propriedade da casa, quando, na verdade, eles não têm a propriedade da casa, tem, no máximo, meramente, uma escritura pública sem o registro na matrícula. Então, a desinformação causa prejuízo demais. E é isso que a gente está aqui fazendo para que, ao menos, diminua, né? Trazer para as pessoas o conhecimento prático. Eu estou vendo aqui, gente, e é a surpresa que eu não contei para vocês ainda, né, com detalhes. O André, ele tem um livro sobre REURB na prática, né, sobre o aspecto de legitimação fundiária. E ele disponibilizou um e-book para efeitos de sorteio, para quem ficar aqui até o final e cumprir apenas um requisito que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Agora a gente vai adentrar no que todo mundo quer aqui saber, né? Vamos lá para a REURB na prática, do ponto de vista dos bens públicos. Então, para a gente sistematizar, André, vamos fazer aquele joguinho de situar, né? Entender as modalidades, de passando como é que se dá a consolidação, até a gente pegar esse gatilho e partir para esse corte específico de REURB para bens públicos. Dou para você a palavra. Obrigado, então, Carla. Acho que o primeiro ponto, um dos mais importantes que a gente tem que tratar quando a gente está falando de regularização fundiária, de REURB, é a divisão que a legislação fez entre sociais e específicos, né? Então, o único critério, né, que é utilizado para essa divisão é o critério financeiro. Então, as pessoas, as famílias enquadradas numa faixa de renda, uma determinada faixa de renda, ela vai ser definida como específica ou como social, né? Então, baixa renda específica, quem não é baixa renda social, não baixa renda específica. É por contrário senso, que não é interesse social, é interesse específico. Isso. E aí eu já faço um alerta para quem hoje que está representando o município, os gestores, para que tome muito cuidado no momento da definição da modalidade, né? Primeiro que a legislação, o Decreto Federal 9.310, ele traz essa obrigatoriedade do município definir, ele abre ali um parâmetro, né? Então uma moldura, dentro dessa moldura o município vai atuar. Qual é a moldura? Um limite de 5 salários mínimos. Então até 5 salários mínimos o município vai definir os seus critérios, né? Se serão 2, 3, 4 ou até os 5 salários mínimos. Eu já vi muitos municípios com algum receio em assumir a implantação da infraestrutura, né, porque a gente sabe que o ocupante social ele não vai ser responsabilizado por uma eventual implantação de infraestrutura no núcleo que ele morar, que ele residir, que ele ocupa ou que ele adquiriu alguma unidade. O município, então, assume essa responsabilidade. Por receio, né, de ter um ônus muito alto com uma eventual implantação, o município baixa demais o valor para a definição da modalidade. Então, eu já vi prefeituras que indicaram um salário mínimo, né? Então, uma pessoa ganha R$ 1.300, R$ 1.400, ela já é considerada específica. Qual é o problema que isso gera básico? Depois de finalizado o processo de regularização, então são encaminhadas a CRF para titulação individual. E aquele morador que ganha R$ 1.400 ou R$ 1.500 numa situação específica dessa, ele vai ser enquadrado como específico, né? E vai ter que pagar as custas e os emolumentos do cartório. No estado de Santa Catarina, esse valor varia entre R$ 700, R$ 800 até R$ 2.400 por unidade. Então eu imagino uma pessoa que vai pagar R$ 2.400 sem a possibilidade de parcelamento, sendo que ela recebe só R$ 1.400, a renda familiar, eu me refiro, né? Perfeito. Então, baixar muito o valor cria um empecilho, né? Ele traz o benefício para o município de não investir, né, em infraestrutura, mas, por outro lado, ele acaba travando o processo de regularização, porque ele acaba impedindo a família de regularizar. Hoje, boa parte da irregularidade é motivada pelo custo, pelo alto custo de fazer uma ação de uso capião, de ter que pagar um ITBI, algum outro tipo de imposto. Então, isso repele as pessoas da regularização. Então, a primeira sugestão do município para fazer essa normatização é que ele leve em consideração esses aspectos, né, que ele busque um equilíbrio entre o dinheiro que eventualmente ele vai investir em infraestrutura, essa obrigação que ele vai assumir, e também o valor que ele vai definir como para a modalidade, né, para não acabar tirando pessoas que não têm condição de pagar o imposto, incluindo como sociais, né?
Esse é um aspecto importante. Tá? E falando especificamente da modalidade. Depois de falar da modalidade, é interessante a gente bater na tecla do instrumento, né? Então, a lei às vezes fala de instituto, instrumento, mas é o mecanismo jurídico que a gente vai utilizar para fazer a regularização. Então, a lei ela trata de vários instrumentos. Então, quando eu sempre vou fazer análise da lei, eu não posso fazer uma análise dela como um todo, né, dela corrida, porque tem alguns capítulos que falam de demarcação urbanística, outro capítulo fala de legitimação de posse, de legitimação fundiária, direito de laje. Então, eu não posso utilizar alguns conceitos e requisitos de um instrumento em outro. Isso até causa certa confusão e vai ter um impacto lá na regularização do imóvel público. Então, quando a medida provisória 459 foi publicada em 22 de dezembro de 2016, ela trouxe um novo instituto, que é o da legitimação fundiária, que é um instrumento jurídico que vai atribuir a propriedade, né, uma aquisição originária de propriedade. Então, se eu estou falando aqui, não estou falando com advogado, é a forma que a pessoa vai adquirir realmente a propriedade, ela vai ser proprietária do imóvel, tá? Então, esse instrumento possibilita que o ocupante ou adquirente, ele tenha a propriedade de um imóvel, por exemplo, de um núcleo que esteja localizado em área pública. Então, de forma bem superficial e inicial, eu coloco como destaque a definição da modalidade e a definição do instrumento para fazer a regularização da titulação daquele núcleo, né? Perfeito. E o bacana é que a lei traz 15 institutos jurídicos como instrumentos e ela fala que não são taxativos, ela não taxa. Existem outras formas de se vir a implementar a regularização, né? Outros instrumentos. Mas a pretexto da legitimação fundiária, já que a gente está falando aqui em grande parte também para advogados, o que é que 22 de dezembro de 2016 representa tanto para esse instituto? O que é que as pessoas realmente precisam fixar para quando chegar a um núcleo e identificar que é um caso, né, que é possível se regularizar utilizando o Instituto Jurídico da Legitimação Fundiária? Qual é a atenção, né, que esse profissional, assessor de prefeitura ou em causa própria, o que é que ele precisa fazer para poder cumprir esse bendito requisito temporal que a lei trouxe? Exato. Então, se eu estou falando de legitimação fundiária, eu necessariamente estou me referindo à regularização de um núcleo que se consolidou nessa data. Então, quando a medida provisória foi publicada no dia 22 de dezembro, essa data foi estabelecida como marco temporal para considerar a consolidação. E é importante dizer que se eventualmente eu utilizar outro instrumento, eu posso ou não considerar essa data de 22 de dezembro. Então, se eu estou aplicando legitimação fundiária, que é um instrumento de titulação para a regularização de um núcleo urbano informal, então eu estou falando que naquele dia, naquela época, aquele núcleo estava consolidado. Eu não estou falando que necessariamente a posse tem alguma referência com esse marco temporal, mas sim a consolidação do núcleo. Inclusive, eu gostaria só de compartilhar, na semana passada eu tive acesso a um parecer do Ministério Público de um núcleo que se consolidou numa data posterior. Então ele disse, aplica a REURB nesse núcleo, mas você não vai poder utilizar o instrumento da legitimação fundiária. Então, se eu estou falando de legitimação fundiária, estou falando necessariamente de um núcleo consolidado em 22 de dezembro de 2016. E aí os critérios para você dizer se aquele núcleo está consolidado ou não, a maioria deles são critérios subjetivos, mas, por exemplo, ele trata da irreversibilidade daquela ocupação. E aí a gente tem algumas lives que eu já participei, alguns oficiais aqui do estado de Santa Catarina fizeram algumas observações interessantes. Porque normalmente quando a gente fala de consolidação do núcleo, a gente tem em mente, num primeiro momento pelo menos, uma relação com edificação, com construção, com aquela ocupação. Então a gente teria uma outra possibilidade, né? Além daquela visualização da construção, a gente poderia imaginar uma situação de um loteamento que não foi aprovado, que não foi finalizado, as unidades foram comercializadas e a infraestrutura essencial foi implantada. Ou seja, eu tenho o esgotamento sanitário, eu tenho as vias implantadas,
eu tenho o posteamento, a água toda instalada, mas algum requisito não foi obedecido. Nesse caso específico, a gente poderia considerar esse núcleo com uma irreversibilidade da situação. Ou seja, é mais custoso a gente fazer com que ele voltasse lá para o status zero, né, de eu prever uma rua do tamanho que o plano diretor está determinando, ou área institucional do tamanho que deve ser, é mais difícil do que regularizar da forma que está. Regularizar da forma que está não quer dizer que o loteador não vai ser responsabilizado, não quer dizer que, eventualmente, algum imóvel que não tenha sido vendido não vai servir de compensação, mas é uma outra possibilidade, né? A gente não olhar apenas para a edificação, não levar em consideração apenas a edificação para fins de consolidação do núcleo. Então, cada caso é um caso, mas é uma outra possibilidade que, pelo menos, o entendimento daqui abriu. Perfeito. André, eu estou acompanhando aqui as pessoas perguntando, eu quero o livro, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá, vamos contar. Quem quiser adquirir o livro do André, ele falou pouquíssimo do que ele aprofunda. Eu estou aqui com um índice detalhadíssimo de tudo que ele traz, né, de novidade e de prática para a atuação em reorg. Então, basta vocês aqui ao longo da live fazerem o print da tela, printar, né, e contar ao mundo o que é que vocês estão fazendo agora. Contar ao mercado onde vocês atuam, que vocês estão se aperfeiçoando para poder implementar aí onde você está. Marcar ao André, o perfil do André tá aqui debaixo. Marcar a mim e a gente vai pegar o nome de todo mundo que fizer esse exercíciozinho de divulgação, né, de ratificação de marca de vocês. Afinal, quem é que tá às 7 horas da noite tratando aqui de reurb? Só mesmo quem quer ou trabalhar com isso, monetizar com isso, ou quem está precisando regularizar. Então, conta ao mundo o que você está fazendo agora, printando e repostando aí no seu Instagram, marcando a gente, que a gente vai fazer um sorteio para que você adquira esse e-book sobre regularização fundiária, reurb, na prática, sobre legitimação fundiária em especial. Tá certo? Pronto, André. Vamos seguir aqui. Se você pudesse fazer um cotejo, né? Uma diferenciação básica aqui agora, de termos de conceito, o que é que você traçaria como diferença entre a legitimação fundiária e a legitimação de posse? Eu sei que para quem trabalha com isso, parece ser uma pergunta boba, né? De fato, a gente sabe que são os graus ali, né, de propriedade. Mas tem muita gente que não sabe. Então, os nomes se parecem, mas os institutos são realmente diferentes. É como se fosse a escadinha. Conta pra gente aí como é o seu ponto de vista, aquele pulo do gato para diferenciar um de outro. Então, basicamente, eu diria que a diferença principal é que legitimação fundiária você vai atribuir a propriedade. E a legitimação de posse, a pessoa vai adquirir uma situação transitória, né? Ela vai ser reconhecida na posse daquele imóvel, que depois de um período determinado de 5 anos, ela vai converter esse título em propriedade. Basicamente é isso. Vai ter uma grande influência no momento que a gente for tratar especificamente do imóvel público, né? Então, eu também já sugeri e já utilizei em alguns processos de regularização a legitimação de posse, por exemplo, quando a gente tem dúvida da titulação, a gente está finalizando o processo, por exemplo, a gente se deparou com um caso em que a pessoa que estava ocupando o imóvel, ela era cuidadora do antigo posseiro, o posseiro faleceu, não deixou herdeiros, e aquela pessoa então estava ocupando o imóvel e pediu a regularização no nome dela. Aí a gente tinha muita insegurança como município para regularizar, para atribuir a legitimação fundiária para ela, né? Então para titular como proprietária. Então nesse caso específico a gente definiu uma legitimação de posse para que ela ficasse 5 anos com esse título transitório e depois pudesse fazer a conversão em propriedade, que a conversão na verdade é até automática, né? Mas para bens públicos, ali no parágrafo 2º do artigo que fala da legitimação de posse, ele impede, né, que a gente atribua a legitimação de posse quando a gente está falando de um núcleo que seja uma área pública, né? Então, que é se o núcleo corresponde a uma matrícula, essa matrícula se referir, tiver como proprietário um ente público, o Estado, o município, a União, uma autarquia, seja lá quem for, então a gente está impedido de
deferir a legitimação de posse. Já a legitimação fundiária, ela ultrapassa essas situações para atribuir a propriedade. Então, a pessoa, no finalizando o processo de sendo atribuída a legitimação fundiária a ela vai adquirir necessariamente o título de propriedade, né? Então, é o instituto que vai atribuir a propriedade àquele ocupante ou o adquirente. No caso da legitimação de posse em si, na conversão, em geral, né, a lei fala em atribuir mediante uso capião. E aí você falou da conversão automática. No caso de uso da uso capião, se for um bem público, a gente descarta, a gente não pode usar. Mas como é que a gente faz essa diferenciação entre ser a conversão automática ou ainda ser necessário utilizar um outro instrumento, no caso, a uso capião, para poder implementar? Então, meu entendimento da legislação, quando a gente está falando de legitimação, eu vou comentar, vou aqui compartilhar com vocês alguns entendimentos. Sim. E também eu vou alertar para o seguinte: nós, advogados, quando nós temos alguma dúvida ou na aplicação da lei, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa jurisprudencial, doutrinária. Eu vou ver o entendimento da STF, o entendimento do Tribunal de Justiça do meu Estado, do STJ, enfim, e vou chegar em determinada conclusão, que pode ou não ser parecida com o meu entendimento. Então, o entendimento do advogado, às vezes, ele é sobreposto pela opinião dessa jurisprudência do tribunal. Quando a gente está falando de regularização fundiária, principalmente da REURB, desses instrumentos que o município é o ator principal e que o município é o que vai julgar, vai sanear esses processos, a gente encontra uma dificuldade porque cada prefeitura, cada procurador, cada gestor público, ele tem um entendimento diferente da lei, então a gente tem uma dificuldade em uniformizar os entendimentos. Os oficiais dos cartórios também têm essa divergência, né? Eu posso ou não posso regularizar a unidade individual? Como é que eu faço para titular o núcleo das pessoas que não participaram do processo? Então tem várias situações em que a gente tem uma dificuldade em uniformizar. Quando eu estou falando de legitimação de posse, existem entendimentos de que eu poderia considerar a aquisição daquele imóvel, né? Então eu comprei o terreno em 2015, eu vou regularizar hoje, então eu cumpri os 5 anos da legitimação de posse, na CRF é atribuída para mim a legitimação de posse e automaticamente, no momento concomitante, então, eu registro a CRF, é registrada a legitimação de posse, automaticamente ela é convertida em propriedade. Outros entendimentos dizem que não, que eu só vou começar a contar o prazo efetivamente do registro da legitimação de posse, vou aguardar os 5 anos, então, para fazer a conversão automática. Aí tem registradores que entendem que não precisa nenhum ato, né? Simplesmente vai ser averbada essa conversão embaixo. E tem outros que entendem que eu vou ter que entrar aí, ou seria necessário entrar com uma ação de uso capião ou um pedido extrajudicial, para poder fazer essa conversão, que ela não seria automática. Para conferir, né, se os dados que foram registrados hoje, se eles continuam daqui a 5 anos ou não, esse tipo de confirmação ou não. Porque eventualmente a pessoa pode casar, separar, o estado civil, a qualificação pode mudar, a característica da ocupação também pode mudar. Então, o que eu sempre sugiro para o profissional que vai trabalhar com isso é que pesquise, né? Imagino que com o tempo a gente vai consolidar alguns entendimentos, os códigos de norma dos estados, né? Os tribunais de justiça, então, estão publicando códigos de norma. O nosso estado, por exemplo, de Santa Catarina, está trabalhando, né, nisso hoje, a OAB está participando, o Ministério Público, Colégio Registral do Estado, para que a gente tenha algum tipo de uniformização, respeitando, né, o entendimento que a gente sabe, a liberdade do oficial interpretar a norma, a liberdade do município interpretar a norma, mas algumas questões a gente precisa de uma uniformidade, inclusive para trazer segurança jurídica para aquele ocupante ou adquirente de unidade inserida no núcleo urbano informal consolidado, num núcleo que a titulação esteja irregular. Perfeito, perfeito. Você falando de pesquisa de jurisprudência, eu vou aproveitar aqui o espaço para, não sei se você já usa, se você já usa, se quem está aqui com a gente usa. Você já ouviu falar do Colemata? Não. Colemata é um site de pesquisa direcionada para a atuação extrajudicial.
é o meu parceiro. Eu não faço mais. É muito difícil hoje em dia eu fazer buscas de jurisprudência no próprio site, porque ele dá um filtro, ele só traz aquilo que é extrajudicial. Eu prometo que Legal. amanhã eu vou fazer um post bonitinho compartilhando para vocês, porque realmente é uma ferramenta nova, de fato, que está mudando a vida de nós, né? Profissionais que atuam com a advocacia extrajudicial. Vamos lá, eu estou aqui explorando ao máximo de sua experiência e mais uma vez te agradeço. E acho que agora eu queria entender um pouquinho mais nessa sua atuação de assessoria, né, para prefeituras. Tem dessa primeira fase, que é a REUB, né, ela compõe a fase de processo administrativo e a fase de registro, né, da CRF, que vai para a questão dos cartórios de registro de imóveis. Nessa primeira fase, né, que é a fase do procedimento administrativo, de formação da certidão de regularização fundiária, na região aí que você atua, né, Paraná, Santa Catarina, qual tem sido a maior dificuldade dos municípios em conseguir implementar essa questão de definir a predominância do núcleo, né? Porque até quando a gente falou, quando a gente dividiu, separou as modalidades, não é porque é qualificado como de interesse social que não pode haver ali um lote que seja classificado como de interesse específico. O que vai dar aquela natureza ali geral é a predominância do núcleo. Então, assim, o que é que eu queria entender? Na sua atuação prática aí como assessor de prefeituras, o que tem sido as três maiores, pelo menos, dificuldades, né, do gestor público, além dessa, né, de custeio da infraestrutura? O que é que você poderia também trazer como dificuldade que você está detectando? Sim. Uma dificuldade. A regularização fundiária é um assunto multidisciplinar, muito específico, então a gente precisa de profissionais que tenham experiência em regularização fundiária. Essa multidisciplinariedade, ela salta aos olhos a falta de profissionais nos municípios menores, né? Então, se eu vou num município de 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, que tem uma fundação do meio ambiente, que tem uma defesa civil estruturada, tem um setor de planejamento, setor de obra, assistência social, procuradoria, com uma quantidade de profissionais maior, a dificuldade diminui. Agora, quando eu estou num município pequeno, que é a maioria dos municípios, a maioria no país são municípios pequenos, então a gente tem uma dificuldade muito grande em ter o profissional mesmo, né? Lá a gente chega no município, não tem engenheiro ambiental, não tem engenheiro agrônomo, não tem geólogo, a pessoa responsável pela defesa civil é alguém formado em administração ou um advogado. Então essa é a maior dificuldade, né? É de ter o pessoal, né, uma capacidade técnica, né? Isso, inclusive a parte operacional do município para receber esse processo, né? Então, como a análise ela é multidisciplinar, o município pequeno carece desse pessoal. A segunda dificuldade é do entendimento da lei, da interpretação da lei. É uma lei que, quando foi publicada, num primeiro momento, se imaginou que ela traria muitas facilidades, inclusive de interpretação. Mas na aplicação, a gente percebeu que, propositalmente, ela deixou vários requisitos, várias interpretações em aberto, inclusive a definição da modalidade, porque ela é uma lei federal, mas ela tem que se adequar à realidade de cada município. Então, o município no Rio Grande do Sul é diferente do município do Acre, da Bahia, de Minas Gerais. Então, a característica do município vai dar a tônica da interpretação. E por deixar, às vezes, a interpretação um pouco aberta, faz com que algumas prefeituras se sintam inseguras. Então, a interpretação legal do processo, a adequação dele, é outra dificuldade, tá? E aí um terceiro ponto, que eu acho interessante, cada um deles a gente pode se aprofundar, uma live, cada ponto é uma live. Mas o terceiro ponto seria a viuvez da legislação anterior, né, ou das normatizações anteriores. Isso cria mais uma insegurança, né, porque alguns municípios aplicaram a 11977, 6766, esse programa que eu falei aqui de Santa Catarina, que é o Lar Legal. Existe também um programa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o More Legal, que é parecido. Então, é o que eu falei, dentro da própria 13465, a gente tem dificuldade de separar os requisitos de cada instrumento
Que dirá a gente comparar com os instrumentos antigos, né? A maioria da uma legislação que foi revogada, a gente vê inclusive setores, órgãos públicos assim cobrando requisitos de uma lei de artigos que foram revogados. Entende? Então essa é uma outra dificuldade que a gente encontra aqui, né? Viuvez da legislação antiga, falta de pessoal de setor, né, a multidisciplinaridade em si na prefeitura e a falta de capacitação, né, para a interpretação da lei, né? Então a dificuldade que tem de interpretar. Perfeito. E aí o que você me diz também, e agora a gente vai trazer, né? Depois a gente fazer esse panorama, de fato, a gente tem assunto para fazer lives, acho que de hoje até 31 de dezembro, porque realmente é conteúdo muito vasto, exatamente por ser multidisciplinar. A gente está aqui tratando, né, de um fundo de muito mais jurídico, né, tentando entender quais são os instrumentos jurídicos de se realizar a REURB. Mas como o André bem falou, a REURB como uma forma multidisciplinar, né, de regularizar imóveis, ela precisa de topografia, ela precisa de arquitetura, ela precisa de assistente social, afinal, quem vai fazer, né, para o município aquela qualificação, aquela análise de capacidade econômica das pessoas. É um simples declarar que eu não tenho, que a renda familiar não ultrapassa 5 salários mínimos, se a gente estiver falando da implementação da lei, né, da 13465, ou não é o caso. E se eu estiver mentindo, que tipo de repercussão pode haver? Então, a assistente social é, de fato, uma atuação muito importante para a operacionalização da REURB. Além disso, a questão dos impactos ambientais. Eu não vou dizer a maioria, né, André? Mas grande parte, né, das áreas mais problemáticas do país em si são áreas que precisam de um estudo de impacto ambiental, né? De um remanejo. Muitas vezes chega-se num grau máximo de precisar fazer, né, a remoção dessas pessoas para uma área, porque não tem qualquer possibilidade de se fazer uma implementação de infraestrutura urbana básica. Então, assim, são diversas nuances. A gente está aqui fazendo, né, nosso recorte para o ponto de vista jurídico, mas jamais a gente pode esquecer da multidisciplinariedade inata que a REURB traz em si, né? A gente precisa, quanto mais falar, né, quanto mais divulgar, quanto mais saber mesmo e poder compartilhar onde quer que a gente esteja, é o mínimo que a gente pode fazer do ponto de vista de reversão social, né? Tudo que a gente já tem até agora e o que é que a gente pode reverter, sem ser necessariamente, né, recebendo por isso, monetizando por isso. André, fazendo esse recorte agora para a área pública, né? A gente está acostumado a fazer regularização de áreas, a grosso modo, privadas, né? A gente sabe que não pode usucapião de bens públicos. A gente sabe que a União, nesse ano de passagem de 2020, mesmo agora no início de 2021, estabeleceu diversas políticas, né, de regularização de bens da União. E a gente sabe, né, que existe em diversos municípios, né, espalhados pelo Brasil como um todo, diversas áreas que são da União ou públicas, não necessariamente da União. E ocupadas muitas vezes por particulares, né, ao longo do tempo, com alguma situação em que aquilo possa se identificar. E quando a gente fala núcleo, gente, para tirar essa palavra difícil da lei e trazer para a realidade, núcleo é uma rua, é um bairro inteiro, é uma vila. Por exemplo, aqui onde eu moro tem uma vila. A vila inteira é a área da prefeitura, porém ocupada há longuíssimos anos por particulares. Certo? É uma área que, na verdade, já era ocupada pelos particulares, por alguma razão foi doada, né, para a prefeitura e hoje em dia está, de fato, como sempre esteja, ocupada por particulares. Então, nesse quebra-cabeça, o que é que você traria, né, nesse contexto que a gente está fazendo aqui, de um panorama realmente geral, que não dá para a gente aprofundar tanto? O que é que você traria como um profissional que está começando agora? O que é que ele precisa atentar quando ele pegar uma área que dê lá na busca, que é uma área pública, para poder instrumentalizar via REURB? Então, existem muitas peculiaridades, né, muitos requisitos. E o apaixonante de trabalhar com REURB é que esses requisitos eles se entrelaçam
de formas que a gente não imagina, né? Então, se eu vou trabalhar numa área pública, eu preciso saber, né? Eu vou fazer uma diferenciação se ela é do Estado, do município ou da União. Necessariamente, se é uma área da União, eu preciso preencher os requisitos específicos para esse tipo de processo, né? Por exemplo, a SPO vai ter que se manifestar, algum órgão da União vai ter que se manifestar necessariamente. No estado de Santa Catarina, foi publicado alguns enunciados do Colégio Registral daqui, que eventualmente uma área, por exemplo, que se ela for pública do Estado, o município notificando o Estado, se o Estado não se manifestar, ele poderia eventualmente regularizar sem essa anuência expressa. Tá? Da União isso não pode acontecer, a gente precisa necessariamente ter o ok da União para fazer essa regularização. Mas o ponto que eu acho mais interessante sobre regularizar imóveis, né, adquirir a propriedade de um imóvel que é público, é a questão da definição da modalidade, né? Então, o único requisito, como a gente já falou, para definir a modalidade é o financeiro. E claro que a gente sempre tem um comentário que a gente faz, né, entre nós advogados, que quando a gente vai falar com o cliente, se eu falo que ele vai adquirir a matrícula, na verdade ele não sabe o que está adquirindo, ele vai perguntar quando que vai receber a escritura. Ou então melhor, ele fala, gente... você entrega a matrícula para ele, ele fala, e cadê minha escritura? Não, tá bom, paguei tudo, tá tudo certo. Tá, mas a minha escritura vem quando? Vem quando Esse dinheiro que eu venho. Daí tu vai explicar. Aí acaba que você fala que ele vai receber a escritura, para ele, você tá respondendo a pergunta dele, né? Mas tecnicamente você está usando um termo incorreto. Como é incorreto a gente dizer, por exemplo, que a pessoa que tem mais de um imóvel, ela vai ser enquadrada como reúbe específica. A gente, na verdade, acaba falando isso, por quê? Porque se eu sou uma família, se eu sou um ocupante de baixa renda e eu tenho mais de um imóvel, eu não posso receber titulação por meio da legitimação fundiária. Então, se eu estou num núcleo e eu não sou baixa renda, eu tenho 10 imóveis, 10 unidades para regularizar, eu posso regularizar as 10 unidades. Eu estou falando aqui de uma área pública, tá? Uma área municipal, por exemplo. Eu posso regularizar. Agora, se eu sou baixa renda e eu tenho, se eu sou considerado baixa renda e tenho mais de um imóvel, eu não vou poder utilizar a legitimação fundiária. Eu não vou poder utilizar a legitimação de posse, porque lá tem um artigo específico, um parágrafo específico que diz que eu não posso fazer isso. Então, o artigo da lei, ela criou uma anomalia jurídica em que a pessoa que tem, na verdade, o objetivo da lei seria beneficiar a família de baixa renda, para que ela tenha possibilidade de regularizar o imóvel, e ela acaba criando um empecilho, né, para esse tipo de situação, impossibilitando a pessoa de regularizar. É por isso que, às vezes, a gente acaba falando, aí, traçando um paralelo com uma ação judicial, quando nós, advogados, recebemos a documentação de um cliente, ele pergunta, tá, vou ter justiça gratuita ou não vou ter justiça gratuita, né? A gente fala, olha, a documentação é essa, você precisa do teu imposto de renda, a gente tem carro, não tem imóvel, não tem, e a gente avalia, vai apresentar o processo para o juiz, e o juiz vai dizer assim, olha, preciso de mais documentos, não preciso. Essa avaliação de justiça gratuita demora lá 1 ano para ser feita. Aí a pessoa se autodeclara, não, então eu não vou me declarar de baixa renda, eu vou pagar as custas do processo para a gente já passar para a fase de instrução. Então, o que algumas pessoas têm feito e têm comentado, eu vejo várias empresas trabalhando dessa forma, é que o morador vai se autodeclarar específico, né, vai assumir o ônus de pagar as custas e emolumentos do cartório e vai assumir o ônus voluntário de eventualmente arcar com a infraestrutura, implantação de alguma infraestrutura essencial naquele núcleo, para que ele possa participar do processo de regularização utilizando o instrumento da legitimação fundiária. Se não for assim, aquela pessoa de baixa renda, que tem mais de um imóvel, e aí até a alteração que teve recente na lei, ela trouxe um esclarecimento, né, sobre exclusividade desse imóvel, né, ele tem que ser proprietário exclusivo, não pode ser foreiro, enfim, ele tem algumas especificações, ele não vai poder adquirir a propriedade. Né? Então o vizinho que tem dinheiro, né, vai adquirir e ele não, porque ele tem mais de um imóvel. Então cria uma dificuldade na hora de regularizar, que o profissional que vai adentrar nesse processo, né, porque existem muitos imóveis públicos para regularizar,
muitos mesmo, tem município aí que metade dos núcleos irregulares estão em área pública. Inclusive, eu já vi município desapropriar a área para poder fazer regularização, aparentemente sem ter conhecimento desse tipo de dificuldade. E aí, como é que vai resolver? Ou ele vai entregar uma certidão, uma CDRU para a pessoa, vai fazer uma COEM, ou vai ter que fazer vai ter que tirar, a área vai ter que deixar de ser pública, né? Vai fazer uma desafetação daquela área. Então, precisa tomar muito cuidado com a definição da modalidade, muito cuidado se vai trabalhar numa área pública ou não, porque tem essas especificidades, e também ter um conhecimento aprofundado dos instrumentos, da característica de cada instrumento. Que é possível que numa área, então, para alguns ocupantes eu utilize a legitimação fundiária, e para outros eu não posso utilizar essa legitimação fundiária. Em último caso, aí vai titular no nome vai individualizar aquela unidade, e a titulação, por exemplo, se for uma área do município, vai ser atribuída ao município. Então, evidentemente, vai depender do caso concreto, mas o que eu teria um destaque maior é nessa situação, né? Porque o profissional esteja preparado para, quando trabalhar numa área pública, se defrontar com esse tipo de situação. Perfeito, André. Eu estava olhando aqui o seu livro. Gente, está lembrado do print de tela? Esse livro vai ser meu de novo. Printem, marquem a gente, porque o livro do André realmente vale muito a pena. Não só pelo conteúdo que ele já traz em si, que é um conteúdo que realmente, para quem quer se aprofundar, né, é essencial, como também pela carga de prática que ele tem. E está provando aqui para a gente, né, a vastidão de conhecimento de ordem prática. Com certeza é o diferencial para quem escreve, né? Não é só conceitual, não é só fazer a releitura de lei, é realmente estar ali com o olhar para entender quais são as dificuldades, quais são as questões que a gente pode realmente ultrapassar, né? Vencer por experiência mesmo. Eu queria, André, vir aqui seu índice, eu vi que você fala aqui em processamento virtual da REURB. Em tempos de pandemia, né, a maioria do país, não sei se o país inteiro está vivendo lockdown. De que maneira você fala em processamento virtual da REURB? Já nas duas fases, porque eu entendo que cartório, talvez a gente já consiga, né? A maioria dos estados já estão implementados lá com o registrador de imóveis, mas do ponto de vista de prefeitura, seria um sistema de recebimento, e-mail, já tem prefeitura com app que possa de alguma maneira fazer esse processamento virtual, ou enfim, como é que é? Conta pra gente. Então, eu participei como consultor da criação de um sistema, na verdade, até foi mais de um, de um sistema de processamento virtual da REURB, né? A intenção, na verdade, tomou força isso no ano passado, na pandemia, que a gente viu a necessidade de deixar de ir na prefeitura, de deixar, às vezes, de ir a campo, né, de deixar de ir no cartório presencialmente e tentar virtualizar tudo, né? Então, eu participei da criação de um software que eu sei que o Estado... nós tínhamos uma colega na CRF que ajudou a desenvolver, se não me engano, no Pará, um outro sistema também. Mas o que seria isso? A virtualização do processo é o que aconteceu basicamente no judiciário, de nós fazermos o protocolo virtual. Então nós estamos no nosso escritório, eu digitalizo as peças, eu digitalizo a documentação, os trabalhos técnicos são todos digitalizados e são carregados num sistema virtual de processamento, né? Aí na prefeitura ela vai receber esse processo. Por exemplo, se eu estou trabalhando com processo físico, eu vou encaminhar para a Defesa Civil fazer análise se é uma área de risco ou não. Ela vai fazer análise e vai devolver o processo para mim. Depois eu vou encaminhar para a Fundação do Meio Ambiente fazer análise se é APP ou se não é, se precisa do estudo técnico ou não. Vai para o planejamento e assim o processo vai caminhando e vai demorando. Se eu tenho um processamento virtual e todas as peças são digitalizadas, então eu posso, por exemplo, quando eu recebo, município, recebo esse pedido, eu encaminho para todos os setores de forma concomitante. Então eu não perco tempo com tramitação. Eu já posso fazer o encaminhamento das notificações, publicação do edital, toda a análise,
E esses sistemas, como acontece lá no judiciário, a gente sempre tem aqueles despachos, aquelas manifestações pré-elaboradas, né? Então, quem já fez audiência sabe do que eu estou falando. O juiz, a gente não teve conciliação. Então, beleza, pega lá o parágrafo tal de não conciliação, já pega os artigos e está pronto a nossa manifestação. Isso para acelerar. Então, primeiro, ele acelera o processo muito, né? Você ganha muito tempo com isso. Ele facilita o trabalho do gestor, ele consegue trabalhar em mais processos em menos tempo. Não só com o tempo, mas também com o conhecimento. Porque se for um bom software que ele vai comprar, como também no judiciário, essa sugestão de manifestação vai trazer clareza na análise do processo, né? A gente vai deixar de derrubar a árvore, a gente vai ter menos papel, a gente vai trazer publicidade ao processo, né, de uma forma diferente do que é hoje. Por exemplo, tem muita gente que critica, o Ministério Público não pode participar. Gente, o Ministério Público pode ver o processo a qualquer momento, o processo é público, né? Então, muitos municípios eu já vi, por exemplo, abrir para o Ministério Público poder consultar. O cartório de registro de imóveis pode consultar a tramitação do processo lá na fase de instrução, porque uma coisa que eu desaconselho completamente é finalizar o processo, onde o município vai decidir o mérito daquela questão, ele vai dizer quem tem direito ou não a ser proprietário de determinada unidade, e aí depois lá no cartório descobrir que aquele imóvel, a busca não foi feita da maneira adequada, a notificação deixou de ser apresentada por uma pessoa que deveria, e aí o processo ele volta para a fase de instrução depois de ter sido analisado o mérito. E isso traz muita insegurança para os ocupantes. Eventualmente, se uma empresa fez a representação daquela comunidade também, para o próprio gestor público que se sente inseguro, né, de ter o trabalho reavaliado. Então, essa facilidade na consulta do processo é mais uma vantagem dessa virtualização, né, que eu comentei ali no meu livro, né? Inclusive tem outros assuntos, enfim, mas esse é só um deles. Perfeito, tem diversos assuntos. Tem a Cate Maiza está pedindo, doutora, mostra a capa do livro. É um e-book que está na bio de descrição do André Oliveira. Vai lá, quando acabar aqui a live, entra no perfil dele, já segue ele também. Vai lá, clica que você vai ver, tá no Hotmart. Você pode ver a capa, o conteúdo como um todo e já aproveitar para comprar ou aguardar o sorteio para saber se você não vai ser a ganhadora, né? Tem isso também. Mas quem não for sorteado, gente, vale muito a pena. Eu acho que livro é sempre investimento. E livro, quando a gente conhece, né, quem está escrevendo, a gente pode realmente ter a certeza de que vai ser um grande ganho. E no caso do André, o livro está num preço ótimo. Eu não vou contar qual é não, exatamente para vocês poderem ir lá no link dele, da bio, e verificar, certo? Mas vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. André, a gente está chegando aqui já nos minutos finais. Tem algumas dúvidas agora chegando, né, pra gente. Tem gente pedindo pra gente falar um pouquinho sobre o programa, né, Casa Verde Amarela. Tem o Matheus que está contando aqui que no caso da RBS, caso não use a legitimação fundiária para quem tem mais de um imóvel, não poderíamos titular por outro instrumento? Alguma forma de titulação, sim. Mas propriedade, não. Enquanto for um imóvel público, a titulação por meio de legitimação fundiária, uso capião, ela não é possível de ser feita. É por isso que eu comentei até sobre a possibilidade de desafetar determinadas unidades. Eu falo isso porque quando a gente utilizou o Lar Legal em Santa Catarina e também o More Legal no Rio Grande do Sul, o município fazia a proposição de uma legislação que desafetasse determinadas unidades dentro de um núcleo especificamente para fim de regularização. Então, de uma forma, eu fazendo uma análise, né, parecida, assim, né, eu tentando trazer isso de fundamento para cá, talvez fosse possível, né? Agora, a titulação para propriedade, eu já vejo que não há possibilidade, né, não há um outro instrumento que eu consiga utilizar ali dentro, né? Perfeito. Vai ficar apertado para a gente trazer alguma abordagem, né, sobre o programa Casa Verde e Amarela. O que a gente pode dizer é que a lei trouxe diversas alterações legislativas no corpo, né,
da Lei 13.465. Uma delas foi exatamente o que o André tratou aqui, em relação da REURBS, a propriedade exclusiva. Foi a Lei 14, né, 118, que trouxe essa modificação para a legislação. Então, a ideia do legislador era ajudar, pelo visto, o tiro saiu pela culatra, né? Na prática, não é assim que está funcionando. A gente vai ter muito o que discutir, gente, esse programa de estudos, né, direcionados para a regularização de imóveis e para a atuação na advocacia extrajudicial. Com certeza, o André vai voltar aqui, né, André, para participar com a gente e compartilhar mais conteúdo. Eu peço a vocês que troquem, né, me dêem um feedback, o que é que vocês querem escutar, quais são as dúvidas de vocês, para que assim eu possa realmente traçar um plano efetivamente eficaz de estudos dirigidos, certo? Tem aqui a pergunta do Gilberto Souza. Eu nunca vi, André. Você já viu conflito de competência negativo para a emissão da CRF? Já ouviu falar? Não, eu vi algumas Esse é situações. jurisprudência, viu? Processo civil e jurisprudência, está na fase. É isso, Gilberto? Mas ainda não, e eu acho meio que improvável, né, de isso acontecer, considerando que os municípios têm as suas demarcações territoriais bem definidas, né? A menos que haja um conflito ali de delimitação de área. Eu posso até comentar um caso, assim, está em fase, ainda não cheguei a esse ponto, né? Mas eu trabalho num núcleo, como na execução, em que parte dele está inserida em um município e parte em outro município. Aqui é a Secretaria de Planejamento do Estado que diz qual município vai ser competente para julgar, né? Então, o interessante é que o núcleo foi dividido quase à metade, né? E no momento do protocolo, os dois municípios se negaram a receber esse pedido. Então, a gente nem está falando lá do CRF, né? Estou falando ali de um caso, né, parecido com a pergunta, assim, mas que ainda a gente não chegou à conclusão. Eu já imagino que vai acontecer, mas a gente conseguiu depois protocolar, mas recebi um tipo assim negativo. Olha aqui, André, uma pergunta. Ela está perguntando aqui, a Ruane, ela quer saber quais instrumentos não podem ser usados para bens públicos na REURB. São 15 instrumentos, né? Não taxativos elencados. De cara a uso capião, certo? Então, qual mais que você traria ali? Porque de todos os outros, qual que se identifica que a gente não pode usar? É que tem instrumentos que você sequer vai adquirir propriedade, né, com ele, como a legitimação de posse, por exemplo. Ali fala de adjudicação compulsória, que é só a transferência, quando a gente também não vejo como utilizar. Eu vou lembrando agora dos instrumentos, do capião, da adjudicação. É possível, compra e venda também é possível. A concessão de direito real de uso é possível. Também. A concessão de uso especial para fins de moradia também é possível. A alienação do imóvel pela administração pública. Não, só tem que atentar para alguns imóveis em que o ocupante não vai adquirir a propriedade do imóvel. Apesar de ter a titulação, não vai adquirir a propriedade. Então tem que tomar cuidado, porque cada instrumento, né, e como não é um rol taxativo, né, diz que são outros, então há outras formas. Por exemplo, em Santa Catarina eu poderia usar o programa Lar Legal, aí sim para fazer a titulação de forma definitiva e a pessoa adquirir a propriedade. Mas essa é uma característica, um instrumento nosso. E também por isso que a legislação deixou em aberto para que, se algum estado tem alguma política, né, de regularização, de titulação, isso possa acontecer. Eu achei uma ideia perfeita de Tiago Silva. Uma live só para tratar de área de marinha dentro da regularização fundiária para todo o litoral. Esse litoral maravilhoso de Santa Catarina, que eu sou apaixonada. Perfeito, Tiago, adorei. Como é que é você atuando lá em Santa Catarina? E em relação a terrenos de marinha, você tem feito REURB para terrenos de marinha? Temos feito. A maioria dos núcleos que a gente trabalha, que estão no terreno de marinha, elas estão parte inseridas nesse terreno de marinha, parte não. Então a gente está tendo uma certa dificuldade nessa interlocução com o SPU. A OAB daqui agendou a reunião e está para acontecer nesse mês ainda de março, para que a gente, porque o que acontece?
Quando nós começamos a fazer regularização desses bens públicos, nós tivemos uma reunião com a secretaria responsável pelo Estado. Então, eles têm toda uma metodologia de fazer essa regularização. Eles não conheciam a lei, não sabiam que era possível fazer esse tipo de regularização. E aí eu faço a seguinte ponderação. Uma coisa é nós sabermos o que é regularização. Outra coisa é como fazer a regularização. Porque, por exemplo, a gente foi conversar aqui no Estado, e aí eles disseram, olha pessoal, aqui normalmente a gente exige tal documentação, vocês fazem um pedido lá na Assembleia, para a gente pedir a desafetação desse imóvel, autorização para fazer a transferência. Mas não precisa nada disso. O processo é diferente. Não, mas é que a gente já costuma fazer assim, e assim vai ser mais rápido do que a gente convencer a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, a aceitar esse processo. Então, às vezes, essa experiência é mais importante do que eu tentar obrigar o Estado a regularizar da forma do texto, da forma que o texto da lei está dizendo para fazer. Não quer dizer que eu não sei fazer, não quer dizer que eu não entendi o texto que está aqui, mas eu, como profissional, eu tenho que me adequar à situação e perceber a forma mais fácil de resolver. Aquilo que vai ser mais rápido, tanto para o meu cliente, né, quanto, enfim, para a própria resolução. Só vou aproveitar, cara, que como a gente está falando muito de empreender em REURB, da gente estar compartilhando esse conhecimento aqui, eu gravei um curso que eu vou lançar no mês que vem, só para empreender em regularização fundiária. Se eu preciso ou não preciso de empresa, que profissional eu tenho que ter capacitado para iniciar, como eu faço a regularização do meu primeiro núcleo, o que eu tenho que identificar, muitas das perguntas que você fez aqui hoje. Eu vou trazer isso porque a gente sabe que há um mercado para profissionais de múltiplas formações e tem espaço para todo mundo. A quantidade de imóveis irregulares no Brasil é sem tamanho. Terreno de marinha, área da União, dos estados, município, invasões, loteamentos irregulares. Então, é inimaginável, né? Quem não tem um contato direto não tem noção do tamanho da irregularidade no Brasil. Então, fica a dica e eu espero que daqui para frente, vários colegas aí de regularização, porque a gente tem um país inteiro praticamente para regularizar. Vamos ter sim, André. Eu quero realmente te agradecer por esse espaço. Aprendemos muito aqui hoje com o seu compartilhamento de experiência. É de fato esse o objetivo desse programa de estudos dirigido, trazer essa experiência prática para formar novos profissionais, né, que possam fazer a REURB, da REURB uma realidade do nosso país inteiro. Compartilhando que a gente vai conseguir atingir essa meta-princípio, sonho de regularizar a grande maioria nesta nossa vida, de imóveis. Isso sim é a gente poder deixar um legado, né, para gerações futuras. A gente chegou realmente, estouramos do tempo aqui. Eu quero te agradecer e, enfim, já te convidar para mais à frente a gente fazer um novo encontro, porque a gente tem muito assunto para tratar. Gente, aproveita agora, quem não tirou o print, ó. Faz o print, me marca. Eu não consegui tirar, tá? Então marquem, por favor. E a gente se vê na próxima. Sexta-feira de manhã, eu não contei ainda não. Sexta-feira de manhã eu vou estar aqui com mais uma surpresa para vocês. Podem anotar. Um beijo, André. Boa semana para você e grande sucesso. Obrigado. Igualmente, obrigado pela oportunidade, obrigado a presença de todos, né? É uma honra estar aqui e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.